Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Eu sou o Lincoln Rodrigues e nós estamos começando mais um encontro do Nefi, hoje sob a direção da linha Teologia e Contemporaneidade, que é a linha que eu coordeno. E antes de nós conversarmos um pouco sobre o tema que nós vamos trazer hoje aqui, eu quero convidar você, claro, para seguir o Nefi no Instagram, @Nefi Estudos, e também se inscrever no nosso canal no YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. E também acompanhar a gente no Spotify. Sim, meus amigos, agora você pode ouvir os encontros do Nefi no Spotify. É só você digitar Nefi e lá você vai ter acesso a todos os nossos encontros, tá bom? Então, dê essa força pro Nefi, tá bom? É bem legal ter o feedback de vocês. É muito bom saber que vocês têm acompanhado o nosso trabalho, o conteúdo que a gente produz. A gente faz tudo com muito carinho, muito amor, e a gente espera ser um instrumento de Deus para edificar a fé de vocês, a vida de vocês, e, claro, edificar a igreja no Brasil e no mundo aí, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a verdade. O que é a verdade? E o ano passado, em 2024, esse foi o tema do NEF Day, que é o encontro presencial que nós fazemos todo ano, no mês de janeiro. Inclusive, nós recebemos o Tiago Ferreira, da ABC2, e também o Rodolfo Amorim, eles estiveram conosco. Inclusive, a galera do Vitral Podcast gravou um episódio lá ao vivo com a gente. Então, se você quer acompanhar esse bate-papo, é só vocês digitarem Vitral NFD no YouTube e também no Spotify, e vocês vão poder acompanhar esse bate-papo bacana, onde nós conversamos sobre a verdade. E eu resolvi trazer esse tema aqui para o nosso encontro online também, porque eu acho muito legal a gente pensar a respeito da verdade, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esse assunto. Nós vamos aí introduzir esse tema da verdade sob a perspectiva teológica, tá? No NEF Day nós falamos sobre a verdade pela perspectiva filosófica, com o Juan, falamos sobre a perspectiva histórica, com a Manu, e falamos sobre a perspectiva teológica, comigo mesmo. E agora vou trazer um pouquinho do que a gente conversou o ano passado aqui para vocês, e trazendo algumas coisas novas que nós não falamos o ano passado no NEF Day e que nós falaremos aqui hoje. Beleza, pessoal? Galera, eu já quero compartilhar aqui a minha tela com vocês e bora conversar um pouco, então, sobre a verdade, sob a perspectiva teológica. Tá bom, galera? Antes de nós falarmos sobre o que é a verdade, nós precisamos olhar para a pós-modernidade. Nós vivemos em um mundo pós-moderno, ou pós-cristão, como alguns conceituam. E o que é essa pós-modernidade? Basicamente, quando a gente fala de pós-modernidade, a gente está falando de uma rejeição às narrativas universais, ou metanarrativas, tá? Então, a pós-modernidade, ela tem como característica principal rejeitar essas narrativas universais. Por quê? Porque essas narrativas universais, elas têm como objetivo explicar, entender a realidade, e essas narrativas, elas norteiam o modo como nós enxergamos o mundo e o modo como nós também interagimos no mundo. Então, a pós-modernidade, ela rejeita essas narrativas universais, e dentre os filósofos pós-modernos, eu quero destacar inicialmente um que é o Jean-François Lyotard. Por quê? Porque o Lyotard, ele
ele vai dizer que a realidade, como a gente enxerga, como a gente concebe, a realidade ela não passa de discurso, ela não passa de jogo de linguagem. E se é jogo de linguagem, se é tudo discurso, se tudo é linguagem, então a gente não consegue alcançar o conhecimento da verdade. Então, se tudo é discurso, a gente não consegue conhecer a verdade, a gente não consegue perceber a realidade, a gente não consegue sequer, inclusive, conceituar o que é o ser humano, né? Quando a gente fala de pós-modernidade, gente, a pós-modernidade, evidentemente, ela é uma crítica à modernidade, tá? Essas críticas à modernidade, elas começaram ali na década de 30, só que elas foram se tornando mais intensas a partir da década de 70, quando os filósofos eles importaram da literatura a teoria do desconstrucionismo, tá? O que é essa teoria do desconstrucionismo, né? No desconstrucionismo, o significado daquilo que está escrito, ele é atribuído pelo leitor, não é pelo texto em si. Ou seja, quem dá o significado ao texto é quem está lendo o texto, não o texto em si. E então trouxeram isso para a filosofia. E quando trouxeram isso para a filosofia, os filósofos desconstrucionistas, eles passaram a defender, então, que cada pessoa ela faz a sua própria leitura da realidade. E se cada pessoa faz a sua própria leitura da realidade, então não existe um único significado para as coisas. E se não há um único significado para as coisas, é impossível alcançar a verdade sobre alguma coisa, né? Nossa, uau, que doideira isso, né? Que profundo, sim, mas é exatamente essa a intenção da pós-modernidade. Lyotard, ele é um dos principais filósofos que abordam a temática da pós-modernidade. Mas não é só o Lyotard que faz isso. Quando a gente vai olhar para Derrida, por exemplo, Derrida vai dizer, por exemplo, que aquilo que a gente conhece, na verdade, é só uma perspectiva que a gente imprime sobre o que a gente observa. Quando a gente vai olhar para Foucault, o Foucault ele vai dizer que qualquer afirmação que a gente faça de conhecimento sobre alguma coisa é um ato de poder. E se é um ato de poder, é um ato de violência sobre aquilo que se está nomeando, né, nessa afirmação de conhecimento. Tem um outro filósofo também, muito importante, que é o Richard Hort, e o Hort, ele vai, inclusive, falar o seguinte, o Hort vai dizer que, olha, o ato de conhecer algo, ele não tem como objetivo conhecer a verdade. O ato de conhecer alguma coisa tem por objetivo mesmo continuar a discussão sobre o que está se propondo a conhecer. Então, alcançar a verdade, ou o conhecimento da verdade para o Hort, não é o principal. O que é principal para o Hort é prolongar a discussão, é prolongar a conversa sobre aquilo sobre o objeto, sobre a coisa que está sendo investigada ali. Então, a pós-modernidade, ela rejeita essas narrativas universais que fazem afirmações, tá? Essa é a principal marca da pós-modernidade. E a pós-modernidade, ela reage à modernidade. Por quê? As raízes da modernidade, elas estão bem lá atrás, né? Então, ela principalmente com o iluminismo, a gente já vê ali as raízes da modernidade. E a modernidade, ela prometia a racionalidade.
Ou seja, pela autonomia da razão, se chegará a um bem-estar social e a humanidade conseguirá se organizar para o bem comum de todos, né? Então, essa era uma das promessas da modernidade, a questão de segurança, da organização, a fé no progresso, a fé no avanço científico, né? Então, a modernidade, ela veio com prometendo muita coisa, né? Depositando a sua fé em várias coisas. Só que aí veio as duas grandes guerras no século XX. E as duas grandes guerras mundiais, elas praticamente elas jogaram um balde de água fria na efervescência da modernidade. Então, a modernidade ela começou a ser questionada. A modernidade, ela, então, começa a ser colocada em xeque, porque mesmo com o avanço científico, mesmo com o avanço tecnológico, mesmo com o progresso, ainda assim a humanidade não conseguia se organizar. Ainda assim, a humanidade ela não conseguia resolver os seus BOs, isso não foi suficiente para a humanidade, enfim, agora todo mundo vive em paz, todo mundo vive bem, todo mundo vive tranquilo. Não. E aí vem a pós-modernidade. E diferentemente da modernidade, que traz consigo uma segurança, uma organização, um progresso, a pós-modernidade ela traz consigo outro tipo de discurso. Então a pós-modernidade ela traz consigo o relativismo. Ou seja, a verdade ela é fruto da subjetividade do sujeito. Então, a verdade é aquilo que o sujeito acha que é. Além do relativismo, a pós-modernidade ela traz também a desestabilização de valores que antes eram praticamente inquestionáveis. Por exemplo, família, casamento, fidelidade. Então, na pós-modernidade, os valores eles não são mais o que eram. A pós-modernidade, ela vai, inclusive, potencializar no homem, no sujeito, no indivíduo, no ser humano, a sua potência de liberdade. Eu posso tudo. Eu posso tudo na pós-modernidade. E a gente vê muito isso, a gente vê muita marca da pós-modernidade hoje em dia. E aí tem essa tirinha que quem está assistindo aqui pelo YouTube está vendo aí, né? Você que está ouvindo a gente pelo Spotify não está vendo, mas de um lado está René Descartes. Penso, logo existo, né? Cogito ergo sum. Verdade. E do outro lado está um homem qualquer, né? Que é o homem da pós-verdade. E o homem da pós-verdade ele vai dizer: acredito, logo estou certo. Percebe? Se a modernidade ela prometia e buscava uma certa, como que eu posso colocar, estabilidade pelo progresso, pelo avanço científico, tecnológico, pela autonomia da razão, a pós-modernidade, sobretudo a pós-verdade, ela cria um desequilíbrio total, porque na pós-verdade não há a verdade. Cada um tem a sua verdade, entende? Não, você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Um discurso clássico da pós-verdade, clássico da pós-modernidade. E então surge uma pergunta na nossa cabeça. Poxa, então peraí. Se tudo é discurso,
Se tudo é narrativa, onde é que está a verdade? Porque cria uma sensação do tipo, caramba, e agora? Será que tudo aquilo que eu concebi a vida toda como verdade, na verdade não é? Será que era tudo apenas linguagem? Era apenas discurso? E, e esse discurso por si só, ele não, ele não é suficiente para nortear o modo como a gente enxerga e se relaciona com as coisas? Outra coisa, a verdade ela realmente importa? Sim, a verdade ela importa. Aliás, para nós cristãos, a verdade ela é muito cara para nós. Mas ao mesmo tempo, nós reconhecemos que não é fácil chegar a essa verdade. Inclusive o N.T. Wright, no seu livro Indicadores Fragmentados, ele fala o seguinte: sabemos que a verdade importa, mas descobrimos que não é fácil encontrá-la ou conhecê-la como pensávamos. Porque conhecer a verdade implica em uma busca. Implica nós nos lançarmos em uma jornada. E é por isso que o N.T. Wright vai fazer essa afirmação. Eu gosto muito de um livro do Os Guinness, inclusive eu falo sobre isso no Nephi Day, falo sobre isso no podcast que nós gravamos com a galera do Vitral. O Os Guinness, ele escreveu um livro chamado A Grande Busca pelo Sentido da Vida. E na Grande Busca pelo Sentido da Vida, ele fala que existem 4 etapas. E eu entendo que nós podemos aplicar essas etapas também na nossa grande busca pelo conhecimento da verdade. A primeira etapa é a etapa das perguntas. Nós queremos saber a respeito. Nós perguntamos o que é. A segunda etapa é a etapa de respostas, né? A gente se lança nesse empreendimento e a gente, então, encontra as respostas. A terceira etapa é a etapa da confirmação dessas respostas que nós encontramos. Ou seja, a gente encontrou a resposta, agora a gente vai tirar a prova. Vamos confirmar se essa resposta é. E depois que a gente fez perguntas, encontramos a resposta ou as respostas, testamos e confirmamos essas respostas, nós partimos então para uma quarta etapa, que é a etapa do compromisso. Nós assumimos um compromisso com a verdade. Nós assumimos esse compromisso depois que a gente passa por cada etapa dessa grande busca, tanto do sentido da vida, quanto também aplicando para a busca pela verdade. Mas o que é a verdade, afinal? O que é a verdade? Sob a perspectiva bíblica, teológica, tá? E eu acho essa citação do Bibo simples, direta e objetiva. Porque o Bibo vai falar o seguinte: a verdade para nós cristãos, ela é uma pessoa. A verdade para nós é Cristo. A verdade para nós cristãos não é
um conceito filosófico abstrato. A verdade para nós não é aquilo que eu concebo subjetivamente sobre algo, aquilo que eu acho ou aquilo que eu desejo que seja. Não, não, não. A verdade para nós, ela tem um corpo. A verdade para nós, ela tem um rosto. A verdade para nós, ela é uma pessoa, ela tem um nome. A verdade, ela é Cristo. Cristo é a verdade. Inclusive, Jesus vai falar isso em João 14. Lá no versículo 6, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha só, Jesus, ele se apresenta como sendo a verdade. Jesus não apresentou um conceito acerca da verdade. Não, não, não. Jesus, ele é a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E é incrível quando a gente entende a dimensão do que Jesus está falando. É lindo demais. É maravilhoso. Sabe? E a gente vai entender mais o que Jesus quer dizer quando ele se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus vai falar que ele é o caminho, Jesus está falando que ele é a direção a ser seguida. Quando Jesus fala que ele é o caminho, Jesus está falando, olha, sigam os meus passos. Cola em mim que vai dar bom. É isso que Jesus está falando. Quando Jesus vai falar que ele é a verdade, Jesus está falando que ele é a verdade de Deus. Ele é a palavra. Ele é o Logos. E se ele é a verdade, a gente pode confiar nele. Absolutamente, sem nenhuma ressalva. Nós podemos nos lançar nos braços da verdade, porque é a verdade absoluta, é Jesus. E Jesus, ele é a vida. E quando Jesus vai falar de vida, Jesus está apresentando ou propondo ali um relacionamento de intimidade, de comunhão, de, de estar junto, lado a lado, se deleitando nele. Ele é a vida. Por que ele é a vida? Porque Jesus, ele mata a nossa sede espiritual. E aí a gente lembra de João 4, quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. Ah, mulher, se você soubesse quem eu sou, sua sede seria satisfeita com essa água viva. E dela surgiriam rios de água viva. Nós temos vida em Jesus. Nós somos, nós somos satisfeitos em Jesus. E se nós matamos a nossa sede em Jesus, todas as outras sedes que nós temos serão satisfeitas por Ele. Seja a nossa sede física, seja a nossa sede afetiva, não importa. Não importa. Jesus é a vida. O N.T. Wright vai dizer que a verdade, como o evangelho a define, é uma realidade única, envolvida de alguma forma na pessoa de Jesus. Não há como nós, cristãos, dissociarmos a verdade da pessoa de Jesus. Por quê? Porque a verdade é Ele. Está ligada de alguma forma a Ele.
sabe? Então, Cristo é a verdade. Mas aí eu quero caminhar com vocês para uma outra direção, ou uma outra fase dessa conversa. Nós já entendemos que Jesus, ele é a verdade. Nós entendemos isso. Nós entendemos e falamos agora há pouco que a verdade, ela está relacionada de alguma forma com a pessoa de Cristo. Agora, existem níveis de verdade. Como assim níveis de verdade? Que viagem é essa de níveis de verdade? Existem três tipos de verdade. Três níveis de verdade. Existe a verdade e existe a verdade. Existe a verdade toda em caixa alta, existe a verdade com V maiúsculo e existe a verdade tudo minúsculo. Vamos entender um pouco isso. A verdade em caixa alta é Deus. Somente Deus é a verdade absoluta. Somente Deus é a verdade absoluta. Somente Deus é a verdade absoluta. Então, isso é a base para nós entendermos os outros dois níveis de verdade. Então, verdade em caixa alta, Deus é a verdade absoluta. Somente Ele. Ok? Entendendo esse primeiro nível de verdade, nós passamos então por um segundo nível de verdade, que é a verdade com V maiúsculo. Essa verdade com V maiúsculo são as Escrituras. É a verdade simples, historicamente condicionada, concretizada, acomodada à linguagem humana, né? Inclusive, no clube de leitura do Nefi, esse mês nós vamos ler E Deus Falou na Língua dos Homens, do Paulo Gon. Então, nós vamos ler esse livro ao longo do mês de junho, e depois nós faremos um encontro para discutirmos sobre esse livro. E nós temos a verdade tudo minúsculo. O que é essa verdade tudo minúsculo, né? Essa verdade toda minúscula é a teologia, tá? Então, a teologia, ela é verdade na medida que ela reafirma de forma precisa ou apontando para a verdade que está nas Escrituras, tá? Então, a teologia, ela necessariamente, ela reafirma o que está nas Escrituras, tá? Esse é o objetivo, o papel, né? Reafirmar, colocar isso de uma maneira didática, objetiva, enfim, para nós entendermos melhor a palavra de Deus, aquilo que está no cânon bíblico, né? Então, esse é o papel da teologia. Então, existem esses três níveis de verdade. Verdade, verdade, verdade. Tá bom? Deus somente é a verdade absoluta. As escrituras são a verdade simples, historicamente condicionada, concretizada, e a teologia é verdade à medida que ela reafirma de forma precisa a verdade que está historicamente concreta nas escrituras ali, né? E a teologia faz isso a partir de categorias, para que nós, como ouvintes contemporâneos, entendamos os conceitos que emergem das escrituras. Tá? Então, esse é o papel da teologia aí. Verdade e verdade podem se aproximar da verdade, mas apenas em alguns pontos.
Sendo estruturas de entendimento, todos os sistemas teológicos estão sob a categoria de verdade. Isso é, isso é muito importante, por quê? Porque, como a gente falou anteriormente, somente Deus é verdade, Deus ele é a verdade absoluta na sua totalidade, entendeu? E as escrituras, elas então, elas vão colocar isso de uma maneira histórica, concreta, para que a gente entenda, pelo menos um pouco, essa, essa verdade absoluta que é Deus, ok? O que a gente tem a ver com isso? O que a gente tem a ver com a questão da verdade? Onde é que Onde que isso nos envolve? Ou melhor, por que que isso nos envolve? Por algumas razões. A primeira delas é a seguinte: nós somos discípulos de Jesus. E se nós somos discípulos de Jesus, e se nós sabemos que a verdade, ela existe, ela é real, nós precisamos declarar que a ausência de verdade, ela é uma mentira. E não apenas declarar que a ausência da verdade é uma mentira, mas nós, como discípulos de Jesus, nós devemos proclamar a verdade que a gente encontra no Evangelho. E essa verdade, ela transforma, essa verdade, ela liberta, essa verdade, ela fala sobre nós, ela aponta para a nova criação. Então, nós somos chamados a nos posicionarmos contra qualquer declaração que coloque a verdade como sendo algo inexistente ou inalcançável, ou que a gente não consegue compreender a verdade. Não. A gente precisa se posicionar contra isso. Mais uma citação do N.T. Wright a respeito disso. O motivo pelo qual a verdade é um paradoxo no tempo presente é que a verdade máxima é a nova criação, que completa a presente criação, abolindo a morte que a corrompeu. A verdade, ela é um paradoxo no tempo presente. Por quê? Porque a verdade, que é Jesus, ela aponta para a nova criação. Ela aponta para a era vindoura. Ela aponta para a nova Jerusalém. Ela aponta para Shalom. Ela aponta para o amor. Ela aponta para a alegria. E isso é um paradoxo hoje. Até mesmo pela tensão existente, né, do já, mas ainda não. Um pouco mais para frente, em João 14:17, Jesus vai falar: o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Graças a Deus nós temos o Espírito Santo conosco, que ilumina nossas mentes e os nossos corações. E faz com que nós entendamos, compreendamos a verdade. Uma outra coisa importante e que revela o que a gente tem a ver com isso é que nós precisamos compreender que, ainda que a nossa corrente teológica não seja a verdade absoluta, ela precisa refletir a verdade que está nas Escrituras.
O cristianismo, ele é muito rico. Ele é lindo. Ele é lindo. Inclusive, no meio do ano passado, nós abordamos sobre isso na nossa conferência online Construindo Pontes, né? Nós recebemos aqui um católico, recebemos um luterano e recebemos um pentecostal. E essa diversidade dentro do cristianismo, ela é belíssima, ela é riquíssima. Católicos, luteranos, anglicanos, pentecostais, batistas, presbiterianos, carismáticos. E quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê que sempre houve essa diversidade. Sempre houve. Mas a diversidade, ela contribui para a unidade. Entende? Cada um de nós adotamos, nos filiamos a uma corrente teológica. Eu sou pentecostal. Tenho muito orgulho disso. Muito orgulho disso, ser pentecostal. Mas eu tenho muitos amigos luteranos, anglicanos, tenho muitos amigos reformados e eu os amo muito e eu aprendo muito com eles. Porque, na verdade, todos nós estamos subindo a mesma montanha. Só que cada um por um lado diferente da montanha. Todo mundo quer chegar ao topo da montanha. Mas, às vezes, o caminho que eu escolhi para chegar ao topo da montanha é um caminho de mata fechada, muitos obstáculos, meio zoado, sabe? Às vezes, uma outra pessoa, ela está subindo a montanha pelo outro lado. E às vezes não tem tanta mata fechada no trajeto que ela escolheu, mas tem muita água, sabe? As paisagens são diferentes, as nuances são diferentes, o modo como ele percebe é diferente. Mas todo mundo está no mesmo objetivo. Não importa se eu estou subindo por um lado da montanha, não importa se eu estou subindo pelo outro lado da montanha. Todos nós temos o objetivo de chegar no topo dela. Todos nós temos o objetivo de chegar, de entender, de compreender a verdade, as escrituras. Entende? Então, essa metáfora da montanha, ela nos ajuda. Ela nos ajuda a não idolatrar a nossa corrente teológica e, ao mesmo tempo, ela faz com que a gente, independente do lado da montanha que esteja subindo, ela faz com que todos nós nos sentemos à mesa. Na mesa da comunhão. A comunhão com Jesus Cristo. Que todos nós compartilhamos dela. Inclusive tem um texto no Instagram do Nefi falando exatamente sobre isso. Dá uma conferida lá depois. Um último ponto pelo qual a verdade para nós cristãos importa é que o entendimento de que nós fazemos parte da grande história precisa nos levar a encenar ou a encarnar a palavra no poder do Espírito nos nossos contextos. Entender a narrativa bíblica, entender a grande história, ou como Van Hooser vai falar, o teodrama, precisa fazer com que nós encarnemos essa palavra,
que a gente viva essa palavra, que nós nos esforcemos nisso. E nós só conseguimos fazer isso através do Espírito Santo. E ao encarnarmos a palavra e termos o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo ele se manifesta com graça, com poder. E gera uma transformação, gera uma transcendência nos contextos onde nós estamos inseridos. Por isso a verdade importa para nós e é muito cara. O Kevin Van Hooser, no livro que ele escreve, O Drama da Doutrina, o Van Hooser ele vai dizer: a doutrina cristã nos dirige para contarmos e praticarmos a verdade. E no final das contas, para sofrermos por causa da verdade que mostramos e contamos. Participar do drama da redenção é, no fundo, um ato martirológico, ao qual nos entregamos para dar testemunho da verdade de Deus em Jesus Cristo. Nós somos chamados para comunicarmos a verdade, vivermos, praticarmos a verdade e também sofrermos pela verdade. Porque a partir do momento que nós, como cristãos, nos posicionamos, encarnamos a palavra, comunicamos o evangelho, vivemos o evangelho, nós certamente podemos contar com algum tipo de perseguição. Seja na família, seja na escola, seja na universidade, seja na vida profissional, seja nos círculos sociais que nós convivemos, que nós interagimos. E nós precisamos estar dispostos a não somente comunicar e viver a verdade, mas também defendê-la, dar a razão da nossa fé e sofrer por ela. Leslie Newbigin, um importante missiólogo do século XX, ele vai dizer: somos chamados a ser uma comunidade na qual se desenvolve uma tradição do discurso racional, que leva a uma verdadeira compreensão da realidade, porque usa como ponto de partida e como seu critério permanente da verdade a autorrevelação de Deus em Jesus Cristo. Nós somos chamados, portanto, a sermos uma comunidade. Uma comunidade que no seu discurso compreende a realidade pelas lentes da autorrevelação de Deus em Cristo. É a nossa tarefa. É o nosso desafio. É a nossa missão. Algumas obras de referência para você que quer entender um pouco mais sobre esse lance da verdade, sobre a perspectiva teológica. Tem a obra do N.T. Wright, Indicadores Fragmentados, Como o Cristianismo Compreende o Mundo, editora Thomas Nelson Brasil, um livraço. Inclusive, nós já trabalhamos esse livro no Clube de Leitura do Nefi. Se você quiser assistir a esse encontro, é só você acessar a nossa playlist Clube de Leitura, aqui no YouTube, tá? Um segundo livro é O Drama da Doutrina, do Kevin Van Hooser, também, aliás, editora Vida Nova.
Belíssimo livro, um livro denso no conteúdo, na profundidade. Esse livro, ele é o resultado da tese de doutorado do Van Hooser. Uma outra obra, pequenininha, em um dia você lê ela, é Teologia Esfria o Crente, do Bibo, que ele escreve, né, para a coleção Teologia para Todos, organizada pelo Bibotalk. Livro excelente para quem está entrando agora no universo da teologia. E um último livro é O Evangelho em uma Sociedade Pluralista, do Leslie Newbigin. Um livro muito bom, um livro que vai falar bastante de pós-modernidade, um livro que vai falar sobre o pluralismo na nossa sociedade contemporânea. Então, vale muito a pena você ler a obra do Newbigin e também a todas essas outras obras que eu fiz referência anteriormente, tá bom? Pessoal, eu quero colocar aqui para nós pensarmos duas perguntinhas sobre o que a gente estava falando ao longo da nossa exposição, né? Primeira pergunta que eu queria deixar aqui, e quem quiser pode abrir o áudio, câmera e responder, é a seguinte: de que maneira nós podemos viver e comunicar a verdade no meio de uma sociedade pluralista e cética? Como que a gente comunica a nossa fé hoje num mundo plural, num mundo cético, em um mundo secular? Como que a gente pode viver e comunicar a verdade? Com Meu atitude. querido pastor, a gente tem aqui numa comunidade, uma cultura, uma cidade que a gente aprendeu a conhecer e a amá-la, e tu confronta com a tua própria cultura, com a tua própria conhecimento. E aí, essa pergunta, ela encaixa justamente aí. A verdade, a palavra de Deus, ela nos traz sabedoria e de uma forma real, de uma forma vivente. Ou seja, a forma que nós possamos pregar a verdade é vivendo ela. É justamente compartilhando aquilo que aprendemos. E um grande exemplo que tu falou do amor, o companheirismo, a empatia, a misericórdia. Então, a palavra de Deus, ela nos instrui, nos ensina, e nós procuramos ensinar através de conselhos, né? Através do compartilhar do pão, através de ações sociais. Então, tem várias maneiras, né? E isso é visível, as pessoas nos verem com outros olhos, né? E eu acredito que para ensinar a verdade é vivê-la, botando em prática em nossas vidas, amém? Muito bom, muito bom. Gostei demais. É isso aí. A Bianca está comentando aqui no chat, né? Com atitudes raras, aquelas que ninguém espera, porque as pessoas estão saturadas de apenas discursos. Muito bom, Bia. De fato, de fato. Birajara, meu irmão. Então, graça e paz. Na linha do pastor Messias ali, do que o pastor Messias compartilhou, eu acho que assim que
nós cristãos, né, podemos fazer um contraponto a essa tese de que tudo é narrativa e discurso, é justamente vivenciando e encarnando a palavra, né? Acho que vai na linha do que o pastor falou ali, né? Dando uma demonstração prática, né, do Evangelho, né? Eu acho que isso aí é marcante, né? Pode impactar bastante a gente viver a palavra mesmo, encarnar a palavra. E eu queria só fazer um comentário também do que você falou, de que todos os nossos sistemas teológicos são relativos, né? Eu me lembrei aqui do João Batista, né? E no capítulo 1 do Evangelho de João, ele fala, né? Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Então, acho que toda a nossa elaboração teológica e testemunho e vivência, a gente tem que ser como João Batista, apontando sempre para Cristo. Nós não somos de maneira nenhuma verdade, mas nós o conhecemos. Glória a Deus por isso. Exato, meu irmão. Exato, exato. A gente só consegue, inclusive, participar da missão de Deus se nós formos capacitados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo é que testifica de Cristo Jesus. Então, nós só conseguimos ser testemunhas de Jesus se nós tivermos o Espírito Santo conosco. Do contrário, nós não conseguimos. Eu gosto muito de uma frase do Michael Gorin. Ele fala o seguinte, ele fala que missão é ser, falar e praticar as boas novas. Isso é muito profundo. Missão é ser, falar e praticar as boas novas. É muito profundo isso, é muito forte isso, né? Mas é isso, é encenando o evangelho, é vivendo, encarnando o evangelho mesmo, replicando o evangelho, né? Sendo o evangelho a tônica da nossa vida. O Luciano colocou aqui no chat, respeitando a posição do outro. Luciano, isso é muito importante, porque, obviamente que nós, como cristãos, nós precisamos, sim, trazer à luz as mentiras do pecado compradas pela cultura. Agora, com qual tom que nós vamos fazer isso? Com um tom bélico? Com um tom de domínio? Ou com um tom de amor, de compaixão e de misericórdia? Entende? Então, eu acho que vai muito nessa linha aí que você falou sobre respeitar a posição do outro, né? A Bia mandou aqui no chat um link do Instagram. Isso aqui vai sempre impactar muito. Deixa eu tentar compartilhar aqui para ver se vai. Peraí, deixa eu ver se vai. Instagram, ok. Vou compartilhar e vamos ver se vocês conseguem, se a gente consegue ouvir aqui.
Conseguiram? Ah, conseguiram. Uau. Belíssimo vídeo. Belíssimo vídeo. Belíssimo vídeo. E é um vídeo que traz um recado muito forte. Nós falamos sobre a verdade do ponto de vista teológico. Nós falamos, inclusive, sobre a teologia apontar para as Escrituras. E eu vi um vídeo do Bibo na semana passada, e ele fala algo que eu concordo completamente com ele, que é o seguinte: a nossa teologia, ela precisa ser a teologia da toalha e da bacia. A nossa teologia precisa ser a teologia da toalha e da bacia. E, obviamente, que o Bíblia está fazendo referência a João capítulo 13. Aí, né? Pessoal, uma última pergunta para a gente encerrar é a seguinte: o que significa afirmar que a ausência de verdade é uma mentira e como que isso se aplica à missão da igreja hoje? O que significa dizer que a ausência de verdade é uma mentira e como que isso está incorporado à missão da igreja hoje? Enquanto pensa em uma resposta, eu queria compartilhar e quem sabe vai até ajudar a entender isso aí, né? Como a relatividade da verdade, né? São três fases, né, que eu gosto muito, que eu uso para chegar até numa verdade. É de Nelson Mandela, uma delas, que diz assim: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, essa é uma das mensagens que ele ficou muito conhecido, né? E tem um do nosso brasileiro aqui chamado Enéas, né? Que ele diz: o que separa o ser humano de todos os seus da escala filogenética é o conhecimento. O conhecimento liberta o homem. Através do conhecimento, o homem é livre e, sendo livre, ele pode aspirar a uma condição melhor de vida. Enéas. E quero aqui dizer, para fechar, João 8,32, que o Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Eu acho que a gente aplicando isso para a nossa vida hoje, levando esses exemplos, eu costumo dizer, né, tudo que tu vê em mim de bom não vem de mim mesmo, mas vem daqui eu aprendi, né, da verdade. Então, eu acredito que é através do conhecimento, sabe, da teologia, né, do prazer. Eu costumo dizer que a teologia é a fé posta em prática, em querer conhecer mais o Deus que tu serve, né, uma fé racional. Então, isso nos acrescenta muito para que nós possamos aplicá-la no nosso dia a dia e até mesmo explicá-la de uma forma correta a cada um. Muito bom, muito bom. É a combinação, né? Nós precisamos de devoção e, ao mesmo tempo, nós precisamos de doutrina. Doutrina e devoção, né? Espiritualidade e intelectualidade. Razão e emoção. Precisa estar combinado ali, né? Precisa estar combinado. Muito bom. Sobre essa pergunta última, né? O que significa afirmar que a ausência da verdade é uma mentira e como se aplica a missão da igreja, a Bia comentou aqui no chat: é o mesmo que dizer que a ausência de luz é escuro, que a ausência de vida é a morte. Excelente. É o mesmo que dizer que a ausência de luz é escuro, que a ausência de vida é a morte. Uhum. Eu acho que
como que isso se aplica à missão da igreja hoje? Nós vivemos em uma sociedade pluralista, né? Como o Neil Begin vai dizer. Nós temos várias narrativas circulando por aí e que concorrem com o evangelho. O nosso papel como igreja, nossa missão como igreja é modelar as nossas comunidades de fé a partir da grande história. Modelar as igrejas, modelar os cristãos, de modo que eles entendam o enredo da salvação, que é a palavra de Deus, que é basicamente criação, queda, redenção e consumação. A Bíblia, ela é uma grande história dividida em 4 partes. Se nós, como discípulos de Jesus, entendermos isso e entendermos como que a nossa história de vida está ligada à história maior que nos é revelada nas Escrituras, eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Muito grande. Porque eu penso que, desse modo, a igreja, ela estará sendo equipada para dar razão da sua fé numa sociedade pluralista. A igreja, ela estará equipada para defender o evangelho, apresentar o evangelho como sendo a narrativa verdadeira, a narrativa que conta a nossa história, inclusive. Então, eu acho que isso é o que se aplica à missão da igreja hoje. Tá? Eu acho que vai muito nisso. Tá? Mas alguém quer responder essa pergunta 2 ou esboçar algum comentário, alguma inquietação? Eu vou compartilhar aqui uma definição aqui, que tem um livro aqui chamado Anunciemos o Senhor. E aí tem uma definição aqui do que é o testemunho cristão, né? Que diz assim: proclamar a biografia dos feitos de Deus em termos da nossa própria autobiografia, na esperança de que as pessoas, capacitadas pelo poder do Espírito Santo, respondam ao ato perdoador de Deus em Cristo Jesus, em arrependimento e fé, e vivam uma vida nova em fidelidade ao reino de Deus. Acho que é uma boa definição. Quem que é o autor dessa obra, ô Birajara? Eu sou pastor aposentado da Igreja Metodista. Esse livro aqui é um livro do Conselho Mundial Metodista de Evangelização, chama Anunciemos o Senhor. Que legal! Eu já fui metodista. Olha só. Ed Fox e George Morris. George Morris e Ed Fox. É. Olha aí, gente. Fica aí indicação de leitura aqui no Nefi, olha. Como é que é o nome do livro de novo, por favor? Anunciemos o Senhor. Anunciamos o Senhor. Anunciamos o Senhor. Anunciamos o Senhor. Uhum. Muito bom. Obrigado. Nossa, excelente. Anunciamos o Senhor. Eu acho que é emos. 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 Perdão. Anunciemos o Senhor. Anunciemos o Senhor. Do Chaves agora. Eu gostei porque conceito bem, essa conceituação que eles utilizaram bem completa,
Gostei bastante. Muito, muito bom. E resume tudo que a gente está falando aqui hoje, né? Resume o tema aí do nosso encontro de hoje. Muito legal. Mais alguém? Antes de nós encerrarmos? Não? É isso aí? É isso aí, meus amigos. É isso aí. É isso aí. Gente, nós estamos chegando ao fim de mais um encontro do Nefi. E que bom que você esteve conosco até aqui. Obrigado a todos os que estiveram aqui participando ao vivo, Bia, Luciano, Jefferson, Birajara. Obrigado a você que está nos assistindo pelo YouTube e para você também que está nos ouvindo no Spotify. E, galera, fique ligado no nosso Instagram, @NefiStudios, tá bom? Toda a nossa agenda de encontros é disponibilizada por lá. E se você quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, é só você clicar no link que está na bio do Instagram. Tá bom, pessoal? Galera, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Até mais, galera. Tamo junto. Tchau.